dia, bom dia, bom dia! Como vocês estão? Por aqui tudo jóia? Bem-vindos a mais uma história aqui no canal Dani Delanos, mais uma história aqui no nosso quadro Mundo Gringo. Já adianto para vocês, deixa eu tirar essa planta aqui, que a história de hoje é grande, do jeito que vocês gostam. Então vamos sem muito blá blá blá, direto para a história hoje. Mas não sem antes você deixar aquele joinha, porque eu já sei que você vai gostar, gente. É uma história de 22 páginas. Vamos deixar esse joinha aí para as mais alistas aí mandarem histórias grandes, como a gente adora, né? Nas segundas-feiras, assim, a gente tem histórias enormes para ouvir. Deixe seu comentário para ela, com certeza ela vai ficar muito feliz. Considere se inscrever no canal Mundo da Dani, o link está embaixo no box de informação. Lá a gente tem situações que acontecem no dia a dia. Então temos várias situações Rivotril por lá também. Mas vamos lá à história de hoje. Dani, gostaria muito de ser sua Alice. Minha cabeça está a 1 milhão, pois eu desejo contar a vocês a minha história de uma forma que vocês consigam imaginar as situações. Em 1996, no oeste do Paraná, sou a filha mais nova entre 3 irmãos. Hoje eu tenho 27 anos, 1,63 m de altura. Nossa família era como uma ponte. Em uma ponta, uma mãe amorosa, delicada, trabalhadora, que frequentava o salão do Reino das Testemunhas de Jeová. Minha mãe se esforçou demais em ensinar o caminho do bem para nós. Na outra ponta estava meu pai, um homem com dificuldades, alcoólatra, dificuldade de ser fiel à esposa e aos filhos. Nunca gostou de trabalhar de carteira registrada. Sempre disse que preferia ser autônomo. Nessa época, o Paraguai bombava e meu pai estava lá, presente naquele universo de homem que saía para trabalhar e de lá ia viver em zonas, bancar mulheres e abandonar a família. Bom, talvez para quem não saiba aqui, porque temos, né, pessoas de todas as idades aqui no canal, o Paraguai, gente, era um lugar antigamente, eu não sei se hoje ainda é, mas antes era bombado. Minha avó chegou a fazer isso, minha mãe. As pessoas iam lá comprar mercadorias para vender no Brasil, porque eram mais baratas, né? Então muita gente vivia disso aí. Daí eu quero deixar destacado aqui algumas coisas sobre a minha mãe. Ela perdeu os pais aos 6 anos de idade, se criou nas mãos de parentes que não estavam nem aí para ela. Naquela época, cada um queria mesmo era viver a vida, sem se importar demais com uma criança órfã. Bom, com 6 anos, a minha mãe abriu um saco de feijão porque ela ajudava em todos os afazeres na casa dos meus parentes, em que ela perambulava, né? Porque cada hora ela estava na casa de um. Ao abrir, ela usou uma faca de serra, e essa faca escapou e entrou no olho da minha mãe. Furou. Levaram ela no hospital. Ela precisava ficar meses deitada olhando um balão de luz para tentar surtir algum efeito positivo. Pois bem, os parentes não deixaram ela no hospital nenhum dia. Hoje esse olho foi perdido. Vi minha mãe sofrer muito com dor, chorar. Chegava a pingar xixi no olho porque, pela falta de informação e desespero, terceiros falavam que isso era muito bom para ela voltar a enxergar. Essa mãe, que cresceu sozinha, aos 11 anos já trabalhava de doméstica. Ela cursou até a 4ª série. Mesmo não tendo mãe para usar de exemplo, ela se tornou uma grande mãe. Sabe, Dani, minha mãe é muito positiva, ela nunca abandona o sonho de nenhum dos seus filhos. Ela é prática na vida, ela não fica chorando as pitangas. Quando perdemos em algo, ela sempre diz: vão-se os anéis, ficam-se os dedos. Meus pais se conheceram numa discoteca ao som de Dire Straits, Walk of Life. Ao ver minha mãe, meu pai, que estava acompanhado de uma loura, abandonou a loura, chegou na minha mãe. Minha mãe não quis, mentiu o nome, o endereço e foi embora. Afinal, em algumas horas, sua vida de faxineira já recomeçaria. Na mesma semana, chegando na casa da minha tia, que era onde minha mãe dormia embaixo de uma mesa, lá estava meu pai sentado no sofá esperando por ela e batendo um mau papo com a minha tia, dona da casa. Minha mãe, depois de um longo período de insistência, deu uma chance para ele. Para quê? Para sofrer. Ela mesmo fala que a parte de toda essa história é a nossa existência, a parte boa, né? Minha mãe sofreu demais nas mãos da minha avó paterna.
A velha era o diabo em pessoa com a minha mãe, até minha mãe mostrar na prática que aquele ser pequeno e linguarudo chamado minha avó estava bem errada sobre a minha mãe. Com menos de 1 ano juntos, minha mãe acabou engravidando do meu irmão. Na dieta dele, acho que é no resguardo, né, que ela quis falar. Ela engravida da minha irmã. Essa minha irmã faleceu com 6 meses de vida devido a uma injeção errada que aplicaram nela. No dia anterior, o médico disse que Gabriela, assim que ela se chamava, iria para casa no outro dia, que minha mãe poderia preparar para levar embora. Mas infelizmente isso nunca aconteceu. Ao chegar no hospital no dia combinado, Gabriela estava morta, coberta em um lençol. O mundo da minha mãe caiu. Ela tomou a decisão de tirar meu irmão de lá, que também estava internado por pneumonia. Levou para casa e tratou dele sozinho e se responsabilizou por tudo. Então, com 2 filhos internados no mesmo hospital, quando morre a mais nova, ela, claro, tira o mais velho. Ficou com medo, né? Ainda mais por um erro médico. Ele tinha 1 ano e pouquinho, o irmão, e minha mãe assinou um termo de responsabilidade e o levou para casa, junto a um corpinho de uma criança morta, e que ninguém nunca foi penalizado por isso. Minha mãe conta que Gabriela era branquinha, cabelos ásperos, linda. Hoje Gabriela teria 34 anos. Minha mãe evita falar sobre isso. Eu acredito que deve ter um buraco dentro dela por essa e tantas outras perdas prematuras. Hoje, quando perguntam quantos irmãos somos, falamos que somos 3. A gente evita dizer 4 e ter que contar sobre Gabriela. Dani, chegou uma época que a minha mãe cansou de ouvir as merdas do meu pai desvalorizando ela. O sexo que tinha com ele a tratava com frases como: você é funda, as mulheres dos meus amigos fazem coisas que você não faz. Nesse momento, nem eu nem minha irmã Clara existíamos ainda. Ela se separou então do meu pai e seguiu a vida dela. Nesse período, minha mãe estava trabalhando numa garagem de lavar e limpar veículos de turismos. Ali, ela conheceu um rapaz que era motorista e foi levar um desses ônibus para a limpeza. Eles acabaram se gostando e saíram. No primeiro encontro, eles transaram. Minha mãe conta para mim que o piu-piu dele era minúsculo e ele disse para ela: veja o que dá para você fazer. Ela me conta que ela amou esse homem de verdade, independente dessa questão. E ali ela se satisfez como nunca foi com meu pai. O resultado desse sexo foi a minha irmã Clara. Com o passar dos meses, minha mãe descobriu que estava grávida dele. E descobriu também outras coisas, que ele era casado e estava com câncer. Minha mãe nunca foi atrás para saber se ele era mesmo casado e nem tampouco contar sobre a gravidez dela. Acho que ela ficou com medo de ser julgada. Então, no belo dia, meu pai procurou minha mãe e pediu para reatar. Ela disse que não poderia, pois estava grávida de outro homem. Nesse momento, meu pai disse que ele já havia errado muito com ela, que ele estava disposto a assumir aquela criança. Eles então reataram, Clara nasceu e meu pai registrou com o sobrenome dele. Toda essa história ficou oculta por anos para nós. O pai biológico dela faleceu de câncer quando ela tinha 2 anos. Um dia minha mãe estava nos levando para a igreja e ele passou de ônibus. Viu e gritou: essa é minha filha? Minha mãe gritou que sim, e ele seguiu viagem. E esse foi o único contato que ele teve com a minha irmã, frio e superficial. Hoje eu penso no porquê que ele agiu assim. Ele foi infiel com a esposa, ele estava doente, ele sabia que não tinha nada para prometer àquela criança. Os dias dele estavam contados. Ele evitou de arrumar problema entre meus pais. Afinal, meu pai já havia assumido minha irmã, então acredito que ele preferiu deixar assim. Logo vou contar à frente o momento que veio à tona essa história, pois estou seguindo uma ordem cronológica dos acontecimentos. É aquela coisa, né, gente? Nada fica escondido. Nossa parte escolar foi sempre muito boa. Eu e minha irmã, Clara, sempre nos dedicamos aos estudos. Minha mãe nunca precisou aí nenhuma reclamação na nossa escola, assim também foi com meu irmão. Eu nunca esqueço, nossa primeira mochila de rodinhas já veio tarde, em 2004. Estava na 4ª série e Clara já estava no colégio estadual.
Então imagina a sorte dela, que ela era bem baixinha. Mas foi quando nossa mãe conseguiu nos dar. Clara era louca por um fogãozinho. Naquela época, esse fogãozinho, ele era uma febre entre as crianças, né? Assim como essa mochila do ursinho. Não do ursinho, no caso de rodinha, né? Mas a dela era do ursinho. Mas, como a mochila, assim, já veio tarde, né? A nossa mãe, ela foi fazendo o que ela podia. O importante, gente, é que a minha mãe sempre cumpria o que ela prometia. Podia demorar, mas ela sempre cumpria. Podem perceber que eu falo muito da minha mãe e pouco do meu pai. É que ele sempre esteve ausente. Minha mãe era casada com um defunto vivo. Ele nunca estava presente em momentos nossos. Os amigos, as noitadas, as prostitutas faziam ele feliz. Mais feliz do que ele estar em casa. Meu irmão tem muita mágoa em relação ao meu pai. Acredito que nesses anos de diferença que temos, ele passou poucas e boas. Ele mesmo relata que nosso pai, às vezes, estava em casa, dava muita surra nele de mangueira. Enfim, eu não posso dizer que eu apanhei desse jeito, porque se eu falar que eu apanhei, eu vou estar mentindo. Minhas mágoas são outras. Ausência, falta de carinho com a minha mãe, falta de respeito com a família, falta de comprometimento, assim, com dinheiro, sabe? Para uma farmácia, para o mercado. Essas coisas era sempre a minha mãe que fazia. Minha mãe se jogava de peito aberto diante de qualquer dificuldade pelos seus filhos e é assim até hoje. Eu cansei de ver às vezes que a minha mãe foi o homem da casa. Ela quis dizer como assim, né? Ela falou assim que a janela, a cozinha delas era muito escura e a mãe vivia pedindo para o marido: põe uma janela nessa cozinha, a casa era deles, né? Põe uma janela. E ele ignorava. Aí ela disse que no outro dia estava lá, gente, a janela pronta. Mas não é o pai que colocava. Como a mãe pedia, o pai ignorava, a mãe ia lá e fazia, entendeu? Ele prometia a nós as coisas e meu pai nunca cumpria. Ele falava: olha, se vocês passarem de ano, eu vou dar uma bicicleta para vocês. Sempre passávamos e nunca deu. Até que um dia minha mãe cansou. A gente queria tanto uma bicicleta e ela foi lá e comprou no carnê pra gente. Parcelada muitas vezes, mas comprou. E sempre disse pra nós não prometermos nada a ninguém se a gente sabe que não vai cumprir. Então esse foi um ensinamento que a mãe dela sempre deixou pra ela. O dia mais feliz da minha vida, Dani, era quando minha mãe não saía às 4h20 da manhã para trabalhar e voltava às 8 da noite. O dia mais feliz da vida dela era aquele um dia de folga da mãe dela, porque ela disse assim, que a mãe dela saía de casa às 4h20 da manhã, chegava em casa 8 horas da noite, gente, todos os dias. Então ela não tinha, né, não estava sempre com a mãe. Aí o dia de folga, quando ela voltava da escola, ela vinha andando e lá de longe ela via a mãe já no portão esperando ela. Então isso era um momento assim que marcou na vida dela, porque ela amava esse tipo de momento com a mãe dela. Quando eu chegava pertinho da minha mãe nesses dias, ela me catava com um abraço tão gostoso, me enchia de beijos e me dizia o que tinha feito para o almoço. Sabe aquela comidinha fresquinha, deliciosa, com amor de mãe? Era o dia todo em cima dela. Eu examinava minha mãe, passava cremes nela, pintava as unhas, tirava os pelinhos da sobrancelha. Eu era como um filhotinho que ficava fuçando e ela amava. Eu e minha mãe somos zero segredos. A pessoa que eu mais tenho intimidade na vida é ela. E contando isso tudo aqui, tá me dando vontade de ligar pra ela, porque já me deu saudades. Dani, lembra que falei que meu pai trabalhava no Paraguai? Então, nessa época, ele já estava com uma credibilidade boa. Então, ele avaliou 2 ônibus cheios de peças de informática para 2 mulheres supostamente conhecidas dele. Essas mulheres eram de outros estados e elas desapareceram. Nunca mais atenderam o telefone, nunca mais entraram em contato com ele, então ele ficou com a dívida. Tinha essa questão no Paraguai, né, gente? A polícia podia parar o ônibus no meio do caminho, porque tem cota, é igual quando você vai dos Estados Unidos. Eu tô falando isso, gente, porque às vezes vocês vão falar assim: Dani, acho que a gente é idiota. Não, é porque tem gente que realmente não sabe.
você vai dos Estados Unidos para o Brasil, tem uma cota de $1.000. Se você levar mais que isso e a polícia pegar, eles podem pegar o seu material, fazer você pagar imposto em cima daquilo. E no Paraguai, essa era o grande medo de todo muambeiro, como eles eram chamados, né? Que era você trazer muitas coisas e separado. No caso do pai dela, ele deve ter pego 2 mulheres para passar com as coisas dele em outro ônibus, e essas mulheres sumiram com a mercadoria dele. Só, Dani, que o meu pai trouxe mercadoria para uma loja e o dono da loja queria receber, obviamente. Só que meu pai não tinha como pagar e não era barato. Na época era cerca de 90 mil. Meu pai foi viajar para outro estado e deixou nós à deriva com essa dívida aqui. Minha mãe ia trabalhar e desmaiava no caminho, porque ela via alguns homens rondando a casa. Nós, 3 crianças sozinhas em casa. Afinal, minha mãe precisava trabalhar e nós tínhamos que ficar em casa. A sorte é que nunca fomos crianças desobedientes. Minha mãe, vendo o risco de chegar em casa e encontrar uma desgraça por causa dessa dívida, tomou uma decisão. Pegou a documentação da nossa casa, foi até a loja e deu para esse homem como pagamento da dívida. Olha só, gente. E com isso minha mãe caiu numa depressão. Mas vendo que o barco parado não ganha frete, com filhos pequenos, ela precisava reagir. Ela ligou para o irmão dela em outro estado e perguntou se ele poderia nos ajudar a recomeçar. Na ligação, a receptividade dele foi linda. Na prática, foi outra. Na mesma semana, nós juntamos o resto das coisas que nos restou e embarcamos para o sul do Brasil. Chegamos lá, eu, minha mãe e minha irmã. Meu irmão não foi. Ele estava um rapaz e quis ficar com a minha avó paterna. Falando nessa avó, ela apagou a língua. Minha mãe provou que não era vadia que ela falava. Aliás, vadia era elogio diante das coisas que ela falava da minha mãe. Chegamos então em Santa Catarina. Fomos para a casa desse tio. Ele tem alguns apartamentos para alugar, um conglomerado de pequenos apartamentos, mas todos estavam cheios, então ficamos na casa dele. No segundo dia, minha tia esposa desse tio nos colocou na rua. Relatos de outros parentes dizem que essa tia mexe com magia negra. Nós não podemos afirmar sobre isso, mas ela é mal amada. Sem dó nem piedade, colocou a gente na rua, mas Deus é bom. De frente à casa dos meus tios tinha um rapaz chamado João. Ele era dono de 4 kitnets que tinham um quarto minúsculo, cozinha e banheiro. Tinha alguns pontos negativos sobre esse local e até sobre João. João era sujo, muito sujo. Esse quarto tinha muitos caramujos, isso é normal naquela região, ela disse. Aqueles kitnets fediam, eram locais que eram alugados para drogados, alcoólatras. Sobre João, ele também era um drogado alcoólatra sem amor pela vida. Ele e os ratos dormiam no mesmo espaço sem algum problema. A maior parte do tempo ele estava bêbado. Ele fedia maresia. Você olhava para a pele dele sem banho por longos dias. Você via gordura impregnada no rosto daquele homem. Os cabelos enormes, todos embaraçados, a barba do jeito do cabelo. Ele saía cedo, ia até a praia, buscava sardinha com os pescadores, voltava para casa e em qualquer pedra ele limpava a sardinha e largava tudo ali, as tripas, escama. Aquilo era um convite para as moscas. Ele colocava para cozinhar aquelas sardinhas e dormia bêbado. Eu não sei como esse homem nunca botou fogo na casa dele. Acho que ele tinha um bom coração. Talvez isso tenha salvado a vida dele. João foi o único que nos estendeu a mão. Nada sóbrio, ele nos alugou uma kitnet. A gente não tinha R$1 no bolso para chamar de nosso, mas ele aceitou esperar minha mãe conseguir um emprego para pagá-lo. E assim foi. Entramos nesse espaço que seria nosso lar. Lembro da enorme faxina que minha mãe fez com muito amor e agradecemos a Deus de alguma forma por ele ter nos amparado. O colchão estava decadente, mas minha mãe limpou o máximo que deu, colocou no sol. Limpou o guarda-roupa de 2 portas, lavou o fogão que estava um nojo, a pia, o banheiro que estava podre. No final do dia, até estava um ambiente 100% diferente daquele que a gente tinha pisado de manhã. E ali nós passamos a viver.
Minha mãe logo ingressou na casa de uma família que nos acolheu com muito amor. Minha mãe cuidou muito de nós. Antes de trabalhar, ela fazia almoço, deixava para nós. Eu e minha irmã chegávamos da escola, que era de manhã, almoçávamos, lavávamos a louça, mantínhamos o ambiente bem limpo. Afinal, era o mínimo que a gente podia fazer. Sempre nos dedicamos à escola e ali não seria diferente. Mas posso falar por mim. Encontrei algumas dificuldades para me adaptar, mas guardei aquilo sozinha, pois eu não queria fazer minha mãe sofrer. Nesse momento da minha vida, acabei engordando. Acho que era porque estávamos bem, vendo nossa mãe bem. Então ela fazia bolo de cenoura, bolo de chocolate, deixava alguns trocadinhos, a gente tomava sorvete. Em uma dessas vezes eu fui comprar sorvete e eu sofri racismo dentro do mercado. Eu fui acusada pelo dono de ter roubado um apontador. Me lembro bem da cor, da dor e da vergonha. Eu sempre soube meus valores, mas aquilo me doeu. Quando minha mãe soube, eu vi minha mãe virar uma leoa e ir até o mercado. Ela falou lá e teve uma conversa séria com esse senhor. E logo em seguida veio meu tio, irmão da minha mãe, que era muito conhecido e conhecido também do senhor do mercado. Quando Humberto, dono do mercado, viu quem era meu tio, pediu mil desculpas. Implorou para que aquela situação terminasse ali. Minha mãe deixou claro que jamais permitiria que aquilo se repetisse. Dani, eu sei que foi racismo porque eu sou morena, sabe? Puxei meu pai, que é quase negro. A vida seguiu e Humberto nunca mais nos desrespeitou. Falando de respeito, eu devo deixar claro que nunca fomos desrespeitadas também por João. Ele sempre se manteve longe de nós. Qualquer assunto era tratado com a minha mãe. Nesse tempo que ficamos por lá, conhecemos o casal Ronaldo e Maria, eram nossos vizinhos. Eles moravam do lado. Eles também nos tratavam com muito amor, levavam eu e minha irmã para passear, era muito legal. Conheci também Isabela, que era um pouco mais velha que eu e um pouco mais nova que minha irmã. Isabela era filha de Salete e Carlos. Salete ficou no emprego da minha mãe quando ela saiu e Carlos infelizmente faleceu. Ele tinha problemas com álcool e nós vimos Isabela chorar muito. Por tudo aqui relatado e vivido, eu posso dizer com segurança que o álcool, de forma descontrolada, ele acaba com qualquer família. Não existe dizer que bebe não faz mal, faz sim. Olha ao redor de vocês. Vocês destroem momentos de serem felizes com a família. Eu conheci também a Ana Júlia. Ela morava no fundo de um kitnet que nós morávamos e eu pulava o muro para comer bolo na casa com ela. Nossa, ela falou uma coisa aqui que eu vou comentando, gente, porque a história é 22 páginas, não vai ter como voltar para comentar tudo que eu quero. Mas essa questão que ela falou foi bem forte aqui, né? Tem gente que fala que o álcool não faz mal, mas olha ao redor quantos momentos vocês perdem com a família e às vezes a pessoa alcoólatra, ela está naqueles momentos e ela perde. Porque se cria um clima de estresse, um clima de brigas, né? Eu falei pra vocês já, o álcool ele dá... Cada pessoa tem uma reação, são variações diferentes. Mas com certeza, vamos botar aí que 95%, eu não acho que seja legal, né? O que o álcool faz na sua vida, na hora que você bebe, como você se sente, as coisas talvez que você fala para as outras pessoas. Então realmente o álcool ele tira momentos muito bons, né, da vida das pessoas. Bom, ai que sede. Uma noite estávamos na cozinha e minha irmã tinha um Nokia, um 2280. Mulher, como é que você lembra o nome desse Nokia? Que eu também tinha um desse. Aquele que jogava cobrinha, eu amava. Ele não tocava, só vibrava. Então minha mãe colocava ele em cima de uma tampa de alumínio. Quando alguém ligava, ele fazia um barulho. Então esse telefone tocou. E era o paraguaio que havia pego nossa casa em nome daquela dívida que meu pai fez para aquelas mulheres. Ele disse que já sabia que havíamos saído da nossa cidade e pediu para minha mãe voltar. Ele disse que ia devolver a casa para ela, que depois que ele pegou a casa como valor da dívida,
Deus abençoou ele e triplicou as vendas e ele não queria... Ai, eu vou chorar. E ele não queria aquele imóvel porque ele era de uma mãe de 3 crianças. E para vencer na vida, ele não poderia ficar com aquela casa. Que ele queria dormir, encostar a cabeça no travesseiro e descansar sem aquele peso. Ai, gente, se todas as pessoas fossem assim, né? Bom, passou um tempo e voltamos. Foi o tempo de organizar a saída da escola, minha mãe passar o emprego para a Salete e nós voltarmos. Realmente o paraguaio cumpriu sua palavra. Voltamos para nossa casa e nossa vida seguiu. Mas nem com tudo isso meu pai aprendeu a valorizar minha mãe. Eu mesmo digo para ela que eu não sei como ela suportou tanto. Eu tenho uma visão sobre isso. Minha mãe não teve parâmetros do que é bom ou ruim. Ela não teve exemplos, ela não teve os pais, né? Não teve a mãe dela com ela ou qualquer figura feminina que fosse capaz de ensinar com amor. Então nunca teve conversas do que é tolerável na vida. E talvez por causa disso, a mãe dela tenha aceitado tantas coisas. E é difícil mesmo, né? Você sabe que você está sendo maltratada quando você vê pessoas sendo bem tratadas. Ou você sendo bem tratada. Então você sabe assim, peraí, não pode, esse é o limite para a pessoa me destratar, né? Mas como ela ficou de casa em casa, ela não teve amor, não teve carinho, não teve nada. Então quando ela era talvez maltratada, para ela aquilo era normal, vocês estão me entendendo? Ela não tinha parâmetros do que era ter cuidados, do que era ter amor. Aquela irmã da minha mãe que eu citei, aquela que minha mãe dormia embaixo da mesa na casa dela, ela tratava minha mãe como cachorro. E pelo que minha mãe conta, naquela época ela queria mais que minha mãe saísse de dentro da casa dela. Essa tia também tinha um parâmetro bem ruim de marido. Ela tinha 4 filhos com ele. Ele se intitulava pastor, passava a vara nas irmãs e minha tia, como boa corna, mantinha aquele relacionamento e aquele macho folgado que não trabalhava, que cobrava da minha mãe até um copo de água que ela bebia dentro daquela casa. Aliás, minha mãe não ajudou a fazer as crianças, mas minha mãe ajudou a sustentar. Então o humor e a maneira dessa tia que oscilava muito. Ela tratava como lhe era cômodo. Hoje é Deus no céu e minha mãe na terra para ela. Mas sei lá, eu não vejo isso muito bem. Eu sinto uma falsidade. No meu ver, tudo que é demais, eu desconfio. Nossa, essa aí é igual a mim, né? Sobre aquele tio pastor, ele faleceu tem 5 anos. E minha tia casou agora com um roqueiro crente, cheio de aventuras sobre 2 rodas. Dani, aqui chegou o momento de contar quando veio à tona sobre a questão do meu pai então ter assumido minha irmã. Minha irmã tinha 15 anos na época. Havíamos chegado em casa de uma viagem de um evento religioso de 3 dias. Meu pai estava transtornado de bêbado, quebrando as coisas dentro de casa. O capeta usou muito as fraquezas do meu pai, porque quando minha mãe iniciou o estudo bíblico com as testemunhas de Jeová, ele piorou muito. Eu quero ressaltar que quando ela engravidou da minha irmã com esse outro homem, ela estava separada do meu pai, então não teve traição. E ela nem havia iniciado esse estudo bíblico ainda. E vale lembrar também que sem caráter foi o pai biológico da minha irmã, que era casado, escondeu isso da minha mãe e se envolveu com a minha mãe. Minha mãe nessa época era uma mulher livre, dona de si, independente de macho. Não é porque é minha mãe, mas eu nunca vou passar pano para parceiro escroto que trai. Então, quem errou foi o pai da minha irmã, né, o biológico. Gente, sabe uma coisa que eu não me conformo? É homem que fica bravo e quebra as coisas em casa. Que diabo é isso? Que falta de respeito é essa? E pior, pelo que ela conta aqui, ele não ajudava em nada dentro de casa. A mãe que comprava tudo. Me dá uma raiva disso, cara, de homem vir querer bancar o machão e começar a quebrar as coisas dentro de casa. Era pra quebrar um vaso na cabeça dele. Já sei que vão me criticar, que da outra vez que eu falei isso, falaram, a Dani incitando violência. Não, gente, eu vou apoiar e vou ficar quieta.
Bom, nesse domingo, no meio desse clima horrível que estava na minha casa, minha irmã foi falar com meu pai e iniciou a frase de um jeito muito natural, que é chamá-lo de pai. Nesse momento, ele disse para ela: "Não me chama de pai, porque eu não sou seu pai." Eu travei, gelei, meu coração abriu um buraco cheio de dúvidas. Por que meu pai estava falando aquilo? Minha mãe, naquele momento, se calou. Porque, como ela sempre diz, bêbado que é bêbado, deita e dorme. Então, se falou, é porque só usou bebida como desculpa para dizer o que estava pensando. Na segunda-feira, minha mãe chamou minha irmã e meu pai para conversar e contou tudo. Que ele era pai de adoção dela, mas que ele nunca foi enganado. Ele soube e quis assumi-la desde o início. Eu ouvi aquela conversa e sofri muito. Eu não consegui entender que quem eu achava ser minha por inteiro, na verdade era só metade. Eu tinha 11 anos. Minha irmã ficou 2 anos sem falar com meu pai. Era um abismo dentro daquela casa. Ela ficou magoada pela forma que ele tinha jogado aquilo na cara dela, como se ela tivesse culpa. Meu pai ardeu em vida, sabe? Ele sofreu as consequências de ter falado aquilo. Afinal, ele amava minha irmã, via ela como filha, mas tinha sido infeliz nessa frase. Minha irmã saiu de casa aos 17 anos e casou com o primeiro que se apaixonou. Ficou 14 anos casada. Hoje ela tem 33 filhas com ele e está se divorciando. Não foi e não está sendo um fim fácil, pelo contrário, dolorido. Ele se recusa a assinar o divórcio, pois ele disse que ela é dele. Então ela pediu para o advogado fazer o que for preciso para que ele assine. Ele engravidou outra quando minha irmã estava grávida de 6 meses da caçula. Quando foi para a maternidade com ela, ele já rejeitava minha irmã. O cunhado, né? Devia ser a outra buzinando na cabeça dele. Na saída da maternidade, ele bateu o carro porque estava dirigindo e falando com a outra. Graças a Deus ele estava sozinho, sem nenhuma das filhas. Nesse dia eu fui ficar com a minha irmã e minha sobrinha na maternidade, pois além de já ser difícil parir uma criança, tinha um agravante, né? Por volta de 1 ano antes, ela saiu na garupa dele para comprar pão, era 6 da tarde. Deixou 2 filhas em casa com a seguinte frase: "A mamãe já volta, se comportem." E ali não seria um já volto. Ao sair na esquina de casa, minha irmã foi atingida por um veículo dirigido por outra mulher. Essa mulher tentou fugir após ter jogado minha irmã para cima. Quando minha irmã caiu, teve fratura exposta na perna direita. Só de ver a reportagem do dia, meu coração sangra. Lembro dos gemidos, gritos dela de dor, chego a chorar só de lembrar. 1 hora depois, consegui ficar com ela. Vi ela amarga, descer ao inferno de tanta dor e exposição. Eu preferia ficar o tempo que fosse do que expor-me expor ela, né, naquela situação. Era cansativo fisicamente e emocionalmente. Eu preferia que minha mãe ficasse em casa com as filhas da minha irmã e assim foi. Foram noites vendo minha irmã vomitando de tanta morfina que aplicavam nela. Tinha que erguer ela para fazer xixi nas Terezas e muitas vezes essas Terezas estavam furadas e vazava nela na cama. No acidente, parte do corpo dela ficou em carne viva. O bumbum. Dani, eu nunca vi minha irmã pelada, exceto nas vezes que aconteceram essas situações no hospital. Não era fácil. Ela estava num corredor, tiraram todas aquelas cortinas e colocavam... sabe aquelas cortinas, né, de hospital? Colocavam na cama para dar mais privacidade às pessoas. A perna da minha irmã estava com uma atadura, o pé dela estava posicionado errado e ficou daquele jeito por 3 dias até um ortopedista passar e mexer. A perna dela pesava uns 20 quilos. Eu não queria trocar com a minha mãe, assim, para minha mãe ficar no hospital de forma alguma, pois minha mãe não ia aguentar ver aquilo. Da família lá do bonitão, do marido dela, apenas uma tia apareceu. E falando naquele ridículo, ele só se ralou no dia do acidente. E ainda não queria responsabilizar a motorista que causou tudo isso. Queria apenas o dinheiro do conserto da moto. Na noite que mexeram na perna da minha irmã, o hospital inteiro ouviu ela gritando.
No outro dia ela foi transferida para outro hospital porque essa tia pediu ajuda para um médico do marido dela. Atendia particular e no SUS, então conseguiram finalmente transferir a minha irmã. Nesse hospital a minha irmã operou, colocou pinos na perna e lá também ela ganhou a Flor, que é a caçula que eu contei acima. Hoje ela tem 9 meses. Esse traste foi embora quando Flor tinha 12 dias. Foi morar com a outra que estava grávida de um menino, coisa que ele sempre jogou na cara da minha irmã, sobre ela ser incapaz de dar um filho homem para ele. Acho que esse animal nunca estudou biologia para saber que a sexagem fetal é determinada pelo pai da criança. Agora vocês devem estar confusas, né? Como que minha irmã não teve um filho menino, mas a outra teve? Muito simples, gente. O filho não é dele. Sim, descobriram que o filho não é dele. Bom, temos o exemplo vivo vivido pela minha própria irmã, que pai é quem cria. A verdade, Dani, é que esse escroto aí é um vendido. Ele tá com essa mulher porque ela tem condições financeiras um pouco melhor do que a dele. Então, como ela é filha única, os pais dela ajudam em tudo. Ela trabalhou anos como garota de programa, vamos falar assim. Já sabemos que ao chegar na nossa cidade, ela também trabalhou, né, de garota de programa e acabou comprando uma casa, tá? Mas sobre isso eu não julgo. Eu tenho um ranço dela porque ela sabia que esse homem era casado e mesmo assim se envolveu com ele. Ela sabia que ele tinha 3 filhas e as crianças sofreram muito, sabe? Mas a vida é cheia de altos e baixos. Só não podemos esquecer das contas que vamos pagar ao universo. Sobre o filho deles, né, do ex-cunhado com essa mulher, ela colocou o mesmo nome que a minha irmã colocaria se tivesse um menino. Então, com certeza, foi uma escolha do cara, né? No bairro onde minha irmã morava, todos falam sobre essa mulher que engravidou lá do cunhado. Dizem que o pai biológico da criança é um senhor que tem muita grana e que mora ali. Mas, como já dito, esse meu ex-cunhado, embuste, é um interesseiro. E ele achou uma, então, com bastante experiência na cama, que curte umas paradas que a minha irmã não faz. Ele foi o primeiro homem da vida da minha irmã. Ela é muito introvertida, tímida, não gosta nem de falar de sexo comigo, ou com a minha mãe ou com outras mulheres. Ela não gosta de pornografia. Então eu acredito que com essa outra aí, ele com certeza conseguiu explorar as fantasias sexuais dele. Sem contar que todas as gestações que a minha irmã teve, ele traiu ela. Acho que ela perdoava porque eu amava. Era apego emocional, achar que não existe vida sem aquela pica. Vale deixar dito aqui que quando a filha mais velha deles tinha 3 meses de vida, eu viajei para casa deles para conhecer a neném. E ele, numa oportunidade, deitou em cima de mim na cama e disse que morria de vontade de beijar a minha boca. Ele fez isso enquanto minha irmã estava na sala com parentes dele. Dani, eu surtei por dentro. Entrei num conflito enorme. Eu não sabia se eu contava aquilo para minha irmã, não sabia o que fazer. Eu não sabia se minha irmã recairia de uma depressão se eu falasse sobre aquilo. Imagina, ela tinha acabado de ter um neném. Enfim, naquela mesma semana eu voltei para casa e eu estava aflita, eu só chorava. Até que a esposa do meu irmão, o outro irmão dela, me colocou na parede e perguntou o que tinha acontecido lá. Eu contei, então ela chamou minha mãe e me fez repetir tudo. Na mesma hora minha mãe ligou para minha irmã e fez eu contar para ela. Eu ouvi minha irmã urrando de tanto chorar. Naquele dia ela desligou o telefone e demorou 1 ano para minha irmã voltar a falar com minha mãe. Complementando, gente, muitas mulheres às vezes elas deixam de falar com a família ou com a amiga que conta. Por quê? Porque para ela talvez seja uma fuga. É mais fácil ela colocar a culpa, tipo, peraí, o marido da minha amiga deu em cima de mim, mas a culpa não é ele deu em cima de mim, a culpa é minha. Talvez eu tenha me mostrado para ele, sabe? Então na cabeça delas ficou isso.
para elas não terem que tomar a decisão de largar o embuste, elas preferem se afastar ali de quem contou a verdade. Só que nessa época que acontece isso, a mãe de Alice está muito doente, muito doente. Aí Alice pega um WhatsApp de um amigo, porque ela tinha bloqueado a família inteira, e fala: olha, sua mãe está muito doente. Caso ela morra, não venha chorar em cima do caixão, né? Pai e mãe, a gente tem que valorizar em vida. Assinado Alice. Dani, Alice, eu não queria nem vê-la, não queria nem ter contato com ela. Anos depois eu soube que ele chegou em casa e ao ser questionado sobre o que aconteceu, ele jogou a responsabilidade em mim, por isso a minha irmã parou de falar comigo. Claro, né? Gente, imagina, tanta pica pra sentar e a dele nunca tinha sido escolha pra mim. Tenho meus valores, me dá licença. Mas anos se passaram e eu soube pela minha irmã com muita vergonha que no mesmo período que ele deitou em cima de mim, dentro da casa dela, ele já estava se relacionando com uma colega de firma dele. E depois foi aparecendo várias puladas de cerca. Sabe, Dani, ela nunca olhou nos meus olhos e me pediu perdão. Por oscilar demais no humor dela e se aproximar de mim somente quando era conveniente a ela, eu sempre relevei. Não por ela, mas pelas minhas sobrinhas. Eu não queria perder o crescimento das minhas sobrinhas por conta de uma imaturidade e infantilidade da mãe delas. É muito difícil entender minha irmã, mas eu a amo de verdade. Eu tento passar por cima dos defeitos dela, como minha mãe fala. Bom, eu acho que esses traços biológicos ela não herdou do pai dela. Afinal, minha mãe não sabe qual era o caráter dele. Dani, ainda falando sobre a minha irmã, essa última gestação dela, todos nós acreditamos ser frutos de um estupro. Mas como assim? Ela não vai assumir por vergonha ou por não querer que as filhas saibam que é fruto desse ato. Mas por que nós acreditamos nisso? Bom, lembra do acidente de moto? Então, ela não estava grávida quando se acidentou. Ela engravidou 2 meses depois. Nesse período, a perna dela estava muito feia, muito machucada. Ela estava tomando injeção à base de morfina. Tinha um buraco na perna dela que não fechava por nada. E só passou a cicatrizar quando ela engravidou. Como vocês acham que uma mulher, numa situação daquela, ia querer fazer sexo com o marido? Ela estava dopada, com a perna inchada, tinha pus vazando, cheia de pontos. Era impossível, né? Pois é, mas foi nessa época que ela engravidou. Então elas acham que o marido fez isso contra a vontade da irmã. Bom, voltando aos meus pais, eles ficaram casados por 26 anos e se separaram. Venderam aquela casa que o paraguaio devolveu e cada um seguiu sua vida. Em partes. Eu digo em partes porque meu pai sofreu a perca da minha avó e isso arrasou ele demais. Então eu pedi para minha mãe que não gostaria de ficar longe dele, mas também gostaria de ficar perto dela. Então ele sempre morou perto. Eles ficaram 7 anos divorciados e reataram. Eu até cheguei a tirar foto daquele negão mineiro e postar nos bazares procurando uma namorada para ele. Choveu interesseiras, mas ele não quis nenhuma. Nesse período separados, minha mãe paterna, língua de trapo, faleceu e morreu amando a minha mãe. Ela valorizou muito a minha mãe depois, né? Minha avó era um amor com a gente. Ela dizia que nossa educação era ímpar por conta dos esforços da minha mãe. Minha avó faleceu devido a um tombo no banheiro. Ela e meu avô possuíam uma casa simples de madeira, o quintal era enorme. O banheiro dela era simples e fora da casa. Era uma esquina, 10 minutos da nossa casa. Minha avó então pediu para o Zé, que era como ela chamava o meu avô, né, para vender metade do terreno. E com o dinheiro da venda, eles iriam construir uma casa melhor. E assim fizeram. Mas em meu processo, as dores que minha avó já vinha sentindo muito foram ficando mais evidentes. Então aproveitaram que tinha dinheiro da venda do lote e foram fazer exames particulares. E minha avó estava com 5 tumores espalhados no estômago. Câncer.
Minha avó era muito vaidosa, pintava os cabelos de pincel, mechinha por mechinha, com a ajuda do meu avô. Ela usava colares e bijuterias que fazia de forma artesanal. Aos poucos ela foi se apagando. Ela começou a fazer quimioterapia. Um dia eu cheguei em casa com minha mãe, ela estava penteando os cabelos. Ela me deu o pente e pediu para eu pentear. Quando comecei a chorar, minha mãe perguntou o porquê e eu disse que minha avó estava partindo. Gente, vinha um odor de podre quando eu penteava os cabelos dela. Eu sentia o cheiro. Dani, numa quinta-feira eu saí da escola e fui até a casa dela. Meu pai estava lá. Ele estava lixando uma madeira para fazer o apoio de uma pá de cimento. Lembro que ela disse: Dinho, isso aí vai virar um palito de dente daqui a pouco de tanto lixar. E meu pai riu. Vai não, mãe. Ela logo então me abraçou e disse que estava ajeitando o almoço. Meu pai logo disse que não era para ela se preocupar, pois íamos para casa almoçar. Ela argumentou e insistiu para que ficássemos lá. Ao sairmos, ela me pediu para levar os filhos do meu irmão no sábado para vê-la. Respondi que sim, que levaria. O sábado chegou e esse dia foi infernal. Estava chovendo muito, deu vários temporais, então não deu para levar as crianças. Por volta das 5:30 da tarde, o tempo se abriu, fez um céu azul, raios de sol, parecia uma despedida. Minha mãe então resolveu que iria na igreja e foi. Eu fiquei em casa e logo meu pai chegou. Eles já não tinham uma vida de casal, haviam dividido a casa e eu dormia com a minha mãe. Logo o telefone do meu pai tocou. Nossa, que calor, gente. Era o irmão dele pedindo para o meu pai ir até a casa da minha avó fazer companhia ao meu avô. Então subimos para a casa dele. Chegamos lá e não sabíamos de muito. Apenas que ela havia ido tomar banho e trancou a porta, escorregou e bateu a cabeça no box. Foram 3 tombos na casa nova, mais precisamente no banheiro novo, revestido de pastilhas. As coisas que ela julgava ser o sonho dela. Ficamos por lá até que a noite chegou, minha mãe soube e foi lá ficar conosco. Então a avó dela faleceu. Nesse período eu estava conhecendo um menino chamado Otávio. Ele não foi o meu primeiro amor. Esse eu vou relatar mais na frente. Se chama Fernando. Fernando veio antes de Otávio, mas Otávio aparece nessa parte da história. Então na noite que eu estava lá na casa da minha avó aguardando notícias, eu mandei mensagem à minha melhor amiga da época. Depois vi a questão do online, que já vou contar abaixo. Essa amiga sabia que eu estava interessada em Otávio. Eu sempre fui romântica e me importei em tratar bem as pessoas. Então fiz um presente para ele, mas ainda não tinha entregado. Contei a Otávio o que estava acontecendo na minha família e ele me deu total apoio. Disse que não iria lá por ser muito recente nosso contato, mas que o coração dele estava lá comigo. Então parou de responder. Mas o online ficou lá. Mas por várias vezes aquilo me despertou nada. Afinal, quem era Otávio na fila do pão? Eu estava interessada em saber sobre a minha avó. Amarga ilusão da minha parte, achar que a Bia era minha amiga. Dani, eu nem digo isso por causa de homem, mas pelo momento doloroso que eu estava passando. Bia morava na minha rua, algumas casas abaixo. Ela tinha livre acesso à minha casa. Mandei mensagem para ela contando o que estava acontecendo e ela me deu a maior força. Por volta da 1 da manhã, eu mandei uma mensagem para ela perguntando: Bia, o Otávio está online aí? E ela disse: sim. E toda vez que ela e a Bia falavam sobre o Otávio, gente, essa Bia falava para ela assim: eu estou torcendo muito por vocês dois, pelo casal. Guardem essa parte. Pedir desculpa aqui a vocês sabem que eu sempre tento manter a qualidade do áudio aqui, de sem ruído, né, por trás, mas aqui nos Estados Unidos essa semana tá uma onda de calor assim infernal. Eu acordei 6 horas da manhã para gravar, são 9 da manhã, está 27 graus lá fora. Aqui dentro de casa deve estar uns 32.
não tem como gravar sem o ar-condicionado. Eu tô suando, tipo, tô perdendo até minha concentração aqui na história. Então, eu vou falar alto, vocês vão me ouvir, mas pode ser que fique um chiadinho aí por trás. Mas vamos lá. Bia me respondeu que ele estava online, mas era para mim ficar tranquila, que ele poderia estar assistindo TV, dormindo ou qualquer outra coisa, menos com outra pessoa. Afinal, eu era uma pessoa especial para ele. A madrugada passou, o dia amanheceu, então eu e minha mãe descemos em casa. Fomos dormir um pouco. Ao chegar em casa, meu computador estava em cima da cama e algo me disse para eu olhar. Abri, apertei F5 e atualizou. Bia estava muito ocupada a madrugada passada, que esqueceu que ela tinha me dado a senha do computador dela. Como também havia deixado logado o computador, eu não sei se era o Message, não sei o que era. O Facebook estava logado no computador de Alice. E acabou atualizando quando a Alice abriu. Algo me dizia para ir nas mensagens, e a primeira conversa era ela com Otávio. Pois bem, lembre-se que 1h eu mandei uma mensagem perguntando: Bia, o Otávio será que está online? E a conversa já estava rolando nesse minuto. Ela disse: deixa eu explicar. 1h ela pergunta a Bia: você acha que o Otávio está online? Porque ele não respondeu a ela mais. Aí a Bia falou: ele deve estar ocupado. Só que na conversa da Bia com o Otávio, que a Alice viu depois, estava assim: Alice está perguntando se você está online. Digo que não, para ela não nos atrapalhar. Ele disse: diz que estou, mas que você não sabe o que eu estou fazendo. E ali, a cada rolar de dedos, gente, aparecia um contexto da história. Ambos estavam se tocando, imaginando um ao outro. Ela mandava gifs pornográficos para ele e dizia que sempre imaginou ele fazendo aquelas coisas com ela, mas que não poderia porque ele havia me conhecido, que isso me magoaria e que eu jamais poderia sonhar com aquela conversa. Eu li tudo e nesse momento ela me mandou um bom dia perguntando como eu estava e eu não respondi. Fiquei observando. Logo ela mandou mensagem para ele perguntando se ele tinha me contado algo, porque eu não estava falando com ela. E ela vendo tudo lá do computador, né, gente? Gente, consciência pesada é foda, né? Eu não aguentei e mandei pelo perfil dela, na conversa deles. Ela passou no perfil... Ela abriu o perfil da Bia e escreveu lá assim: estou vendo tudo, sua vagabunda. E em segundos o Facebook dela caiu. Ela trocou a senha. Apenas mandei para ela: você morreu para mim, não se dirija mais a mim, senão eu vou imprimir tudo e entregar nas mãos da sua mãe. E assim ela nunca mais se dirigiu a mim. Naquele domingo às 9h veio a notícia que minha avó tinha falecido por morte cerebral. Infelizmente ali a avó de Alice morre. E eu falei isso já para os meus filhos: se for uma situação também que vai me impedir, eu vou ter que depender das pessoas, estado vegetativo, não quero, deixa eu ir também. Bom, aí Alice volta para casa e Otávio mandou uma mensagem para ela dizendo que ele era homem, né? Então que se ele não respondesse a Bia lá, ela ia achar que ele era gay. Ai, Otávio, pelo amor de Deus, né? Ele disse que jamais me trocaria por Bia e detonou ela. Respondi para ele que naquele dia eu tinha enterrado 3 pessoas: Bia, ele e minha avó. Que o melhor era ele seguir a vida dele sem ter contato comigo, porque eu não me importava nem um pouco se ambos, no fundo, se desejavam ou queriam ter algo. Mas apenas, não fingir que se importavam ali comigo. Eu acho que você fez certo, Alice. A vida seguiu e com a perca da minha avó eu fui pirando. Afinal, eu não tinha minha avó materna, só tinha a minha avó paterna, que teve presente na minha vida. Dani, minha avó havia ganhado no fogão de Dia das Mães, partiu antes do fogão chegar.
As semanas foram passando e eu fui caindo em depressão. Eu já não me concentrava na escola, fui faltando até o dia que eu parei de ir. Escrevi uma carta de despedida, tomei uma cartela de remédios e deitei com a intenção de não acordar mais. Deu algumas horas e eu acordei. Chorei muito e fiquei imaginando qual sofrimento minha mãe teria se eu tivesse realmente conseguido. Pedi perdão a Deus por estar querendo cessar minha vida e jurei que nunca mais faria isso. Apaguei a carta para não sofrer nem correr riscos de alguém ler. Agora eu quero contar para vocês de Fernando. Fernando era meu amor desde os 7 anos de idade. Por volta dos meus 15 anos, Fernando me notou e também se apaixonou por mim. Eu não sei se isso é verdade, mas sei que ele jamais irá me esquecer, pois a primeira menina que o beijou fui eu. Com ele cheguei quase aos finalmente, só não cheguei e arquei com minhas consequências porque ele se arrependeu. Ele era um ano mais velho e toda vez que ele falava em namorar, mesmo que corretamente, dentro dos preceitos da religião, a mãe dele não aceitava. O pai dele, assim como o meu, também não era da religião. Fernando então me deu um colar com um pingente escrito NEOQEAV, que significa nunca esqueça o quanto eu amo você, já que ele não podia me dar uma aliança por conta da mãe dele. Ele me deu esse presente como símbolo do nosso relacionamento. Ficamos juntos 8 meses. Até o 4º mês fizemos tudo certinho, sem sacanagem. No domingo eu atravessava a cidade para ir para a congregação onde ele estava, só para vê-lo. Nem o tocava. Ele ia de ônibus com o responsável junto. 2 ônibus era um empenho, mas na minha cabeça valeria a pena. Eu ia de ônibus com o responsável junto. Aliás, 2 ônibus, mas na minha cabeça aquilo valia a pena. Todos que perguntavam para mim sobre ele, eu respondia com sinceridade que nós estávamos nos relacionando, inclusive para os responsáveis pela igreja. Caiu então nos ouvidos da mãe dele sobre meu posicionamento e ela virou uma general no pé dele. E aí começamos a ficar escondidos. Lembra que ele estudava numa faculdade federal? Do lado tinha uma trilha e ele dizia para ela que ia fazer trabalhos na faculdade. Mas na verdade ele ia para a trilha ficar comigo. Ele levava 2 sacos de lixo, uma bolacha, refrigerante e ali passávamos a tarde comendo e conversando. Afinal, aquele menino era um sonho para mim. Já ele tentando vencer a timidez dele, né? Quando a gente estava junto, porque ele era muito tímido. Quando dava horário, ele pegava bike, ia para casa e eu ia para o ponto de ônibus. Lembro que naquela época era tempo do SMS. Isso faz 12 anos. Um belo domingo, após um evento anual da igreja, ele me mandou um SMS terminando qualquer coisa que houvesse entre nós. Gente, meu mundo caiu. Ali eu me afastei da igreja. Nunca mais vi ele por 1 ano. 9 meses após tudo isso, me chamou um rapaz que também estava tentando se reaproximar da religião. Ele disse que sabia por cima que eu estava afastada e que gostaria de tentar um relacionamento comigo e juntos a gente podia se apoiar para tentar voltar para a igreja. Aceitei a proposta e estava me esforçando. Bom, 1 ano depois de Fernando me dizer tudo aquilo e sumir, eu estava juntando meus cacos e tentando recomeçar então com Guilherme. Quando entrei no pavilhão do religioso, logo vi Fernando. Ele me fuzilou com o olhar. 3 dias de evento foi assim. Na segunda-feira recebi uma mensagem dizendo que os responsáveis da igreja gostariam de conversar comigo. Eu nem lembrava mais do número dele. Achei que era um amigo de Guilherme, que também se chamava Fernando, que estava procurando por ele. Depois de muito pensar, vi que não era quem eu achava que fosse na mensagem. Daí Fernando chamou os responsáveis da congregação, contou a versão dele dos fatos e disse que estava arrependido de todos os atos que teve comigo. Detalhe, o arrependimento dele veio só depois que ele me viu com outra pessoa. Esse cara teve 365 dias para se arrepender, mas ele se arrependeu no dia que me viu. Foi só me ver acompanhada e a consciência dele bateu. Enfim, deram credibilidade 100% para ele, afinal ele era um exemplo.
Ele continuou 365 dias vestindo terninho, indo à igreja, agindo normal. Já eu parei de ir, fiquei lá curando minhas feridas. Então eu estava 100% errado. Ele até disse que eu tinha feito um aborto dele. Gente, como um aborto se eu nunca nem tinha feito sexo? Pelo que eu lembro bem, ele não quis ir até o final, né, quando a gente estava junto. Enfim, mandei colarem tudo na minha conta. Falei que eu estava cansada daquela cariação ridícula e exposição que não me levaria a nada. E eu fui desassociada na quinta-feira daquela semana daquela igreja. Ele recebeu uma restrição de alguns cargos que ele tinha por alguns meses, mas continuou lá. Então a gente vê que essas coisas aí contra a mulher não é, né, no mundo, é em qualquer lugar, né? Até dentro da igreja a mulherada sofre aí, é muito, né, eu não vou falar a palavra bizarro, mas para mim é muito difícil entender isso em certas religiões. Eu sei, né, respeito a religião de vocês, mas como eu já disse para vocês, tudo que é demais me cansa. Então eu acho que a igreja é um lugar que você vai para procurar Deus, para falar com Deus, e as pessoas querem botar critérios, ordens aí que não existem, né? Então, tirar uma menina que quer frequentar a igreja, que quer procurar Deus novamente, e desassociar dela por causa de um cara que falou, que fez isso e aquilo, pra mim é insano, assim, essas coisas. Mas vocês deixam a opinião de vocês. Eu saí dali e terminei o pouco que eu havia iniciado com o Guilherme também. Eu queria um ar pra minha cabeça, queria um tempo de tudo aquilo. Depois de tudo isso, eu segui minha vida como deu. Sempre com essa ferida que hoje eu posso dizer que não dói mais. Hoje eu levo apenas como parte da minha história. Tive relacionamentos curtos, que é o menor sinal de qualquer abuso, eu sempre caí fora. Meu termômetro de aguentar merda estava quebrado há muito tempo. Em 2018, conheci um embuste. Passei 3 anos com ele. Esse cara foi um divisor de águas e lucidez. Aliás, a lucidez eu perdi por completo. Nesse relacionamento eu já adianto, alguém pegou meu termômetro e resetou. Porque eu aguentei desse homem não tá escrito. Esse cara se chama Marcos. Conheci numa instituição de ensino onde eu decidi terminar meus estudos, que eu havia parado quando minha avó faleceu. Ele era mais novo que eu, baixinho, filhinho da mamãe, filho único. Um cão de sogra para me infernizar. Tudo para dar errado, mas vamos lá. Ele insistiu e eu comecei a falar para mim que eu deveria baixar a guarda, que eu estava sendo exigente demais comigo mesma. Pois bem, dei uma chance pro feio e ele me deixou feia e cheia de galhos. Marcos odiava o ex-marido da minha irmã, porque eu já havia contado para ele sobre as presepadas que ele tinha feito, inclusive a parte que ele deitou em cima de mim. Nesse período, abri meu MEI, que eu acho que é uma empresa, né, pequena empresa, de papelaria personalizada e comecei a trabalhar em casa. Detalhe, fui ficando na casa dos pais dele e quando vi, tudo meu já estava lá. A mãe dele é confeiteira, faz bolo de aniversário, então ela vivia pedindo ajuda no preparo das coisas, na limpeza. Eu sempre tive noção que onde eu estou é meu dever colaborar. Ela começou então a pedir para mim fazer as personalizações do bolo dela e sempre me enrolava para pagar. Um belo domingo à noite íamos no mercado. Eu e Marcos, né? Ela e Marcos iam no mercado e a mãe queria satisfação aonde que eles iam. E eles falaram que iam no mercado. Então ela deu uma nota de R$100 para trazer um sabão em pó para ela. Ali eu decidi pegar todos os trocados que ela me devia, porque nem relógio trabalha de graça. Paguei o sabão dela, paguei minhas coisinhas e devolvi R$10 para ela. Quando chegamos em casa, ela abriu a sacola e disse que o troco estava errado. Ele falou que eu tinha pego os trocados que ela me devia, porque ela sempre enrolava para pagar e que nem relógio trabalhava de graça. Gente, essa mulher virou capeta.
Ela grudou no meu pescoço. Eu não fiquei quieta. Mandei ela apertar mais, porque eu não era nenhuma criança. Eu não ia me calar para ela. Era dela aquela atitude. Ela avançava em todos, nos filhos, no marido, jurava matar a facada o cachorro do vizinho. Era louca. Sobre o filho dela, ela dizia que ela podia tirar a vida dele porque ela mesma tinha dado a vida a ele. Olha que horror, gente. Ela ficou possessa porque ele estava se pondo contra ela para me defender. Aquela noite ela não deixou ninguém dormir. O marido dela tinha que sair às 5 da manhã. Ela bateu tampa de panela a madrugada inteira pelo lado de fora do quarto. No outro dia eu vi meu pescoço roxo. Falei com ele que eu não aguentaria aquilo. Que ou ele saía comigo daquela casa ou eu sairia sozinha e a gente não ficaria mais juntos, né? Nos 45 do segundo tempo, achamos uma salinha bem pequena com banheiro pra gente alugar. Mudamos, procurei a polícia, eles me aconselharam o óbvio, sair de dentro daquela casa porque ela poderia fazer o pior comigo. Então cortei contato e fomos viver nessa sala. Eu trabalhava em casa e ele começou a trabalhar em um local à noite. Então eu trocava o dia pela noite, dormíamos de dia e trabalhávamos à noite. Os banhos eram gelados. Lavava minha louça na pia do banheiro ou no chuveiro, porque era uma sala comercial, não uma casa. Então, conforme íamos trabalhando, íamos comprando as coisas. Bom, não estava boas as coisas, mas a gente estava em paz. Só os chifres que já começavam a aparecer na minha cabeça. Esse relacionamento foi tão destrutivo que eu estou me esforçando para contar resumidamente as coisas. Houve crises de ciúme em mercado, ciúmes de qualquer pessoa que se aproximasse de mim. Foi embora de casa algumas vezes e a trouxa que acreditava que precisava ter paciência, que ele era novo, que ia amadurecer. Teve acusação que passei AIDS para ele, sendo que a médica comprovou que era uma alergia a sabão em pó. Houve traição, teve contrato com pornografia, mentiras, abuso psicológicos, como até mesmo determinar o tempo que eu poderia ficar com minha família aos domingos, porque caso desse o tempo que ele estipulou e eu não quisesse ir embora, ou ele quisesse ir embora, eu teria que voltar a pé. Ele tinha porque muitas vezes ele marcava de jogar online com os machos e que ele nunca tinha visto da vida, mas ela que tinha que obedecer as ordens, tipo, estamos na casa da mãe dela ou em algum lugar legal, deu a hora que ele marcou com os caras lá para jogar online, tinha que ir embora, porque senão ela que ficasse e fosse embora de ônibus depois então. Eu não tinha vida, eu não tinha paz, ele me xingava de vagabunda, dizia que eu estava imaginando pessoas que estavam lá em casa, eu não vou nem falar a palavra, né, mas indo dormir com ela, né, na nossa própria cama. Dizia que o dia que comprasse uma casa colocaria no nome do pai dele, porque a justiça de merda sempre dava metade de tudo para um bando de mulher folgada que não trabalhava. Os homens eram trabalhadores e tinham que dividir com as mulheres. Colocou então a amante para trabalhar com ele na loja de departamentos. Serviço esse que foi eu quem consegui para ele através de uma das minhas clientes. Furou minha geladeira, deu um tapa no meu gatinho que bateu a boca no chão e quebrou um dente. Comprou um telefone no nome de um colega, fato esse que aconteceu no mesmo dia que ele furou a geladeira. E ao invés de ele estar preocupado com a geladeira, ele comprou um telefone. Ele acabou com a minha autoestima. Ele me bateu na porta de um restaurante. Todo dia ele pegava meu dinheiro para abastecer o carro dele. Então descobri que as horas extras não eram horas extras da empresa. As horas extras dele era dentro do carro para levar as amantes para casa, né? Dani, eu sempre deixei muito claro para ele que eu não ficaria surtando, investigando nada, que caráter é de cada um. Então, que ele agisse como desejasse, mas que se aprontasse uma hora eu ia descobrir. E descobri. Quando eu descobri, eu acordei para a vida. Antes o meu pensamento era que a mulher sábia edifica a casa e a tola derruba. Naquele momento, eu queria que minha casa despencasse. Todos os dias eu olhava para o céu e pedia a Deus para me tirar daquilo. Mas ele me deixou claro que não tiraria.
A porta estava ali aberta e eu que tinha que tomar essa decisão. Eu tinha 2 braços, 2 pernas e eu sairia dali na hora que eu quisesse. Afinal, eu não parei com ninguém. Não era minha responsabilidade estar com aquele homem, né? De resto, cada um por si vai lidando com as consequências que a gente escolhe para a nossa vida. Sabe, por falta de conversa, pedi para mudar, mas era só ladeira abaixo. Na rua, ele era o homem mais doce, bondoso, solidário, gentil. E em casa, um demônio. Ela falou uma coisa muito certa, gente. Não adianta ficar orando a Deus para te tirar dessa situação, ficar orando a Deus para te mostrar. Cara, tá te mostrando, o cara te distrata, te maltrata, te bate, não te respeita. Deus não vai te tirar disso. Você tem que sair disso, né? Você tem 2 pernas, 2 braços. E tudo que você passar com esse tipo de homem, como eu também já passei, nós escolhemos. É consequência da vida que a gente está escolhendo naquele momento. Então só quem pode nos tirar desse tipo de situações abusivas somos nós mesmos, tá? Isso aí quero deixar claro para vocês entenderem. Não vai ter nenhum príncipe num cavalo branco que vai chegar ali e vai te salvar. Não vai ter Deus aparecer para você e te tirar dali. Você tem que sair dessa situação. Em casa, ele dizia que minha irmã me emprestava a cama para os amigos do ex-marido dela para os caras me comerem. Eu tomava anticoncepcional e sentia efeitos, mas eu decidi parar e usar camisinha. Quando ele viu que eu não queria mais, ele dizia que furaria as camisinhas para evitar a fadiga de gerar um mini capeta daquele. Então parei de transar com ele e disse que após o vencimento do contrato, ele poderia caçar o rumo dele. Eu só precisava de uma ajuda financeira para quitar as contas. Afinal, já tínhamos nessa época saído daquela salinha e alugado uma casa para morar. Tínhamos despesas, tínhamos adotado animais e eu não aceitaria ele se isentar das responsabilidades que constavam no nome da minha mãe até. Daí ele queimou equipamentos meus de trabalho por pirraça. Disse pra mim que só pagaria o que estava no meu nome se eu ficasse com ele. Tanto quanto roupa, calçado, perfume, bicicleta. Falei pra ele que se minha paz custava aquelas coisas, ele podia ir embora e eu pagaria então, mas eu ia me ver livre daquele karma. Essa bicicleta foi o motivo da humilhação no restaurante. Não estava pagando já há 3 meses, meu nome protestado, e ele fazendo storiezinho da bike que custava R$2.000. Sim, gente, eu comprei uma bicicleta cara porque o bonito não gostava de nada simples, nada usado. Ele era cheio de querer ser o que ele não era. Então quando me ligaram da loja, eu tomei um fôlego, dei uma chegadinha na polícia civil e me informei do que eu poderia fazer, afinal estava no meu nome. O policial me disse que eu poderia pegar a bicicleta aonde ela estivesse. Afinal, a bicicleta era minha, pois estava no meu nome. Pois bem, arrumei um freteiro para ir comigo, um alicate e fui. Eu sabia onde ele estava trabalhando. Cheguei lá, ele estava em cima da bicicleta. Seguimos ele, ele parou nesse restaurante. Eu desci, fui chegando na porta, então logo avistei ele. Chamei ele e disse em voz alta que eu tinha ido lá pegar a bicicleta. Deixei dito em bom claro que aquela bicicleta era minha, para depois as pessoas não alegarem que eu estava roubando, algo assim. Nesse momento, ele me deu uma surra, que nem meu pai me deu. Mas o que mais me doeu foi a humilhação que eu passei naquela hora. O único que me ajudou foi o rapaz do frete que estava comigo. Eles acabaram entrando em luta corporal. Eu sei que enquanto os dois se agarravam, eu mesmo humilhada catei a bicicleta, coloquei no carro e fomos embora. Fui na delegacia da mulher e fiz o óbvio. Esse homem vai se ferrar. Eu já tinha comido a padaria toda que o diabo amassou. Mas aquilo ali, não mesmo. Eu não ia admitir esse cara me humilhar daquele jeito. Eu sei que ele se resolveu na justiça e nunca mais vi. Nunca mais soube dele. E assim prefiro. Detalhe, assim que botei um ponto final naquela merda de relação, contei tudo pro meu pai, pra minha mãe e pra minha irmã. Porque caso me faltasse vergonha na cara e eu quisesse voltar para esse maldito, eu tenho certeza que a minha família ia fazer alguma coisa. A minha irmã se recusava a acreditar que aquele anjo gentil era esse filho da...
Eu trabalhei limpando motel, não tenho vergonha, porque foi honesto. Fiquei de cara com as banheiras cheias de água. Nem vou falar, né, gente? Com aquelas coisas alheias, nas quais eu precisava entrar. Molhava minha roupa, ficava 5 centímetros daquela água encostada no meu rosto. Gente, tinha seringa, cama com sangue, me expus a tanto perigo e doenças, tudo para ajudar esse homem, e eu nunca tive valor. Pelo contrário, depois que eu decidi dar um fim, até virou motivo de zombaria de mim. Dizer que tinha ido com... ele ficava zombando dela, né? Dizia que tinha outra mesmo e tal. Dani, ele tem sérios problemas com mulheres. Ele julga todas as mulheres como vagabundas, safadas, tá? Ele dizia que desde criança ele via a mãe dele no chat da UOL conversando com homens, enquanto o pai dele trabalhava. Então, por isso, nenhuma mulher prestava. Cansei de dizer pra ele que era só ele passar a comer... Nossa, eu não vou nem ler essa parte, gente. Ela pegou pesado aqui, mas não é que ela pegou pesado, ela pegou de verdade, mas eu não posso falar que o YouTube vai, né? Mas, vou pular esse pedaço, não vai fazer diferença assim na história. Daniel disse pra ele que caso ele não amadurecesse, não tivesse planos de construir uma família comigo, sair do aluguel, evoluir, né? A gente não deveria ficar juntos, tá? Eu usei o MEI, acho que é o negócio da empresa dela, para trocar de carro, crescer na vida, casar. Eu queria mudar de verdade. Deus tiraria ele da minha vida e colocaria quem quisesse. Então assim, gente, ela diz que ela se esforçou para que a vida deles desse certo, né? Mas não dependia só dela. Bom, ele me procurou 4 dias depois de terminar e tentou me beijar à força. Ele conheceu outra menina e 4 dias depois de terminar com a menina, ele quis voltar para ela. Insistiu em voltar, disse que mudaria, mas pra mim tinha acabado. Não beijei, não abracei, só respondi vaza e virei as costas. Alguns dias depois, então, ele assumiu uma outra menina, que ele me traía com ela desde que mudamos para aquela salinha. Ah, Dani, não deixando de falar que essa menina que ele assumiu era amante dele desde o 4º mês que ele estava comigo. Ela tinha uma filha do encarregado deles. Ou seja, ela tinha um caso com ele e com o encarregado da empresa lá, que eu acho que ela também trabalhava, né, na empresa com ele. Então ela tinha uma filha já do chefe lá deles. Com muito sofrimento, com a ajuda dos meus pais, eu consegui pagar minhas contas. Consegui vencer. Então voltei a morar com meus pais. Baixei o Tinder, mas o trauma era enorme. A autoestima estava no pé. Eu não tinha dinheiro sobrando para nada, nem para uma blusinha. Segui apenas conversando esporadicamente com um ou outro. Mas já tinha consertado meu termômetro e dali não passava meu contato com tantos caras. Meu passatempo nos finais de semana ou antes de dormir era olhar o Tinder, rir da biografia dos caras, trocar um papo com um ou com o outro, colar minha bunda na cadeira e fazer meus personalizados. Meu dinheiro ia todo para minha latinha de Nescau. Assim que eu suspeitava que tinha dinheiro lá dentro, que era suficiente, eu ia lá e pagava parcela de alguma conta. Eu pedia para o meu pai pagar para mim, pois eu tinha medo de encontrar aquele embuste na rua. Foi 1 ano e pouco assim. Eu falava para mim que não teria mais paciência de me relacionar com ninguém. Em alguns momentos eu pensava, meu Deus, eu sei que eu plantei naquele relacionamento fracassado. Eu não retiro minha parcela de culpa. Eu sei que 50% da culpa ali foi minha. Eu dei liberdade para aquele homem fazer aquilo. Eu não fui embora no momento que eu deveria ter ido. Mas, por favor, me devolve o que eu plantei. Essa era sempre minha conversa com o Senhor antes de dormir. Eu pensava que assim como eu estava ali em busca de alguém, alguém também, em algum lugar do mundo, estava em busca de alguém como eu. Porque se dependesse de ser pessoalmente, não aconteceria. Eu não me enquadro nessas modinhas de todas vestidas, parece que a vácuo, superficialmente. Ou penso que, que ela ia estar num barzinho, ia conhecer alguém, ou sentar numa mesa e gastar numa noite o dinheiro que seria de uma conta. Então, pra mim, não daria. Eu teria que conhecer alguém ali online, sabe? Dani, nesse período que fiquei solteira, eu apenas ia na casa da minha irmã.
ela ainda estava casada com aquele embuste. Porque o que seríamos de nós mulheres sem ter um embuste para tirar uma lição da vida, né? Meu ex-cunhado continuou me oportunando. Sexo, tá? Uma vez me disse que tinha um cartão que poderia passar no motel e que minha irmã nunca suspeitaria. Eu, como não tenho segredos com a minha mãe, contei pra ela. E minha mãe deu uma chamada na minha irmã. Que história era aquela dele dizer aquilo? Dani, ele ia sorrateiramente enquanto eu lavava a louça pra minha irmã. Ele chegava pela porta da cozinha e ficava de longe. E falando, tipo, soprando as coisas pra mim, tá? Falava da minha roupa, do meu perfume, do meu corpo. Eu queria morrer, me enfiar num buraco. Eu engolia, chamava minha sobrinha mais velha com a desculpa que queria a ajuda dela para secar a louça. Coisas assim, enquanto a minha irmã estava na sala ao lado trabalhando. Eu tinha medo de falar para ela, eu não sabia o quanto estava o termômetro de otária dela naquela época. E que quem sairia perdendo novamente seria eu, porque eu seria proibida de entrar na casa dela e de ver minhas sobrinhas. Então eu engolia tudo, mas eu nunca deixei de contar para minha mãe. Ela sempre foi meu porto seguro. Ele não se envolvia com a gente nos finais de semana e quando tentava ele não conseguia disfarçar. Então era horrível para mim. Quando eu sabia que ele iria estar presente nos almoços de domingo, eu fazia questão de tomar longos banhos para dar tempo dele vir almoçar e ir embora. Ela e as meninas ficavam com a gente, mas ele ia embora. Mas tinha vezes que não dava, né? Aquele olhar daquele homem me fulminando, meus pais viam, minha irmã via. Acho que só as meninas não entendiam. Dani, hoje é dia 2 de setembro de 2023. Comecei a te escrever no dia 1º de setembro. Eu tô aqui dando breves intervalos, bebendo e comendo. Mas eu quero dizer uma coisa pra vocês. No dia 27 de abril de 2022, a minha vida mudou. Daqui é o motivo do meu título. O capítulo a partir de agora vem com muito amor e superação. Nesse dia eu dei mate em Henry, 26 anos, coração quebrado como o meu, vindo de um relacionamento de 9 anos, onde foi usado como escada para o crescimento de alguém. Eu estou chorando nesse momento porque traição, frustração, desvalorização doem na alma e a gente precisa ser forte. Henry foi casado com uma pessoa que sempre o traiu, mas sua baixa autoestima o fez cair numa dependência emocional. Uma mulher que quando queria algo tratava como amor. Quando não precisava de nada, saía e dormia fora de casa com as amigas. Levava lingerie nova, sabonete íntimo. Quando ele dizia estar mal com aquela situação, ela falava que ele era louco. Dani, o motivo de não gostar dela não é porque ela é ex dele, mas pela forma que ela o trata. Ela usava as pessoas... Ela usava as pessoas para tirar proveito. E tudo isso que eu estou escrevendo aqui não é algo que ele me disse, não. São prints guardados de conversas. Para vocês terem ideia, quando ela mantinha relação sexual com ele, era porque queria. Mas quando algo não era do seu agrado, do seu gosto, ela dizia que ia denunciá-lo por isso. Dani, no primeiro dia que conversamos, ele me mandou uma foto da gata dele. No fundo apareceu uma bolsinha de mulher. Mas eu nem me liguei nesse fato. Você deve ter visto a bolsa no fundo, né? Quero deixar claro que eu sou casado, ele disse. Nós não temos nada. Ela fica mais na casa dos amigos do que aqui, porque diz que precisa de tempo para levar tudo. Mas já fazem 2 meses que ela está levando as coisas e nunca saiu. Conversávamos coisas aleatórias durante o dia e só pedi para ser verdadeiro comigo, pois quando ele falava essas informações assim, só cabiam a mim, né? Bom, aí o que aconteceu? Nesse meio tempo, a ex lá viu que estava perdendo o banco dela, o banco 24 horas, que era ele, e resolveu aparecer em casa. Ele já estava dormindo. Ela pegou o dedo dele, desbloqueou o celular e viu uma conversa nossa. Pegou meu número e mandou uma mensagem à 1 da manhã e me disse: vamos lá. Esperei a chamada parar de tocar e fiz de sonsa. Perguntei quem era. Ela respondeu que queria falar comigo porque eu estava me envolvendo com um homem casado. Perguntei quem seria o homem, ela falou o nome. Falei: ah tá, como posso te ajudar? Nesse momento ela falou pra mim sair do caminho dela,
porque eles estavam em processo de separação, mas ela gostaria de tentar salvar o casamento dela. Disse a ela que ela deveria perguntar a ele se queria salvar o casamento dele, porque alguém que quer tentar novamente, com quem já tentou 9 anos, talvez não estaria no Tinder procurando alguém. Falei pra ela que eu sou responsável por mim. Eu sei o que eu fui buscar no Tinder, né? E ele era responsável por ele. Então, se ela tivesse que conversar com alguém, ela tinha que conversar com ele, não com ela. Depois eu soube que após essa conversa, ela deu um show na frente dele, chorou, colocou a mão na barriga, disse que estava doendo devido a uma bariátrica que ela tinha feito. No outro dia mostrei para ele e ele se surpreendeu com a minha segurança em querer dar uma chance para ele. Eu falei para ele o seguinte: chega de dar chances para quem não muda, dá uma para mim. Ali ele saiu da gaiolinha mental que ele dizia ter dela, né, que ninguém além dela ia querer ele, que ele era feio, desatualizado, e acho que surgiu o efeito essa frase dela. Então isso são falas destrutivas que essas pessoas fazem, gente, para nos desmotivar, nos desvalorizar. Então o que a ex dele falava para ele? Você é feio, ninguém te quer, ninguém vai te querer. Nós mulheres, muitas aqui, me relatam que houve esse mesmo discurso, mas vindo de homens, né? Ninguém vai te querer, você tá gorda, você tá feia, você tem filho. Quem vai querer uma mulher como você? Ninguém, né? Não é sempre assim? Dani, eu posso te dizer que eu encontrei nesse homem a minha alma gêmea desde aquele primeiro dia. O ruivo, barbudo, gostoso, seria meu par até o dia que Deus permitir. Em poucos dias, mais precisamente no dia 3 de maio, às 15 horas, ele me chamou pra gente se conhecer pessoalmente e eu aceitei. Eu morava a 35 quilômetros de distância, estava chovendo, frio, era um dia de semana. Tinha que querer mesmo estar com aquela pessoa, e a vontade era de ambos. Eu disse para ele que minha contribuição poderia ser R$20 pela passagem de vinda. Ele reservou um hotel para nós e ficou combinado que naquela terça-feira, às 20 horas, ele me encontraria na rodoviária. Eu vim. Detalhe, eu aprendi na minha vida que as borboletas são de ansiedade, então não é algo bom. Então eu sabia dentro de mim que se eu tivesse as borboletas, não seria alguém que me daria paz. Ao longo do caminho eu não sentia as benditas borboletas, ele então seria bom para mim. Assim fui. Durante o caminho eu senti a segurança de que ele estaria me esperando, então eu não tive essa ansiedade. Cheguei e vi meu Deus grego como eu tinha pedido a Deus. Ele era mais alto que eu, uma aparência que impõe respeito, aparência de homem com H maiúsculo, alguém para mim na medida exata. Levei meu capacete, afinal eu estava fazendo minhas aulas de autoescola e sabia que ele estava de moto, porque ele sentiu que poderíamos dar certo. De moto, porque como ele sentiu que eles iam dar certo, quando eles se separaram total, a mulher saiu de casa, ele deu o carro para a mulher e ficou com a moto, tá? Saímos da rodoviária, passamos no mercado, compramos pão, presunto, queijo, tomate, Coca-Cola e atravessamos a cidade. Eu não queria ninguém me impressionando com jantar caro. Eu sabia da situação que a pessoa estava enfrentando. Eu já havia passado por aquilo, um divórcio, e sabia que não era fácil. Eu também já deixei meu recado. Não tenta me impressionar com coisas caras. Me dá respeito, fidelidade, que eu aceito comer o simples com você. Dani, naquela noite foi tudo novo pra mim. Ele deitando com outro corpo depois de 9 anos. Talvez os fantasmas da cabeça dele, medo de ser pouco, insuficiente. Eu, tagarela, procurei quebrar aquela barreira entre nós. Chegamos num hotel que era do outro lado da cidade, molhados igual 2 pintinhos, porque pegamos muita chuva no caminho. Ao abrir a porta, eu já fui tirando o sobretudo, tirando a roupa para entrar no chuveiro, um banho quente. Eu queria morrer. Aquele hotel abençoado funcionava a energia solar. O chuveiro não esquentava de jeito nenhum. Todos os quartos eram assim, segundo a recepção. O sol não aparecia, então não tinha como esquentar a água do chuveiro. Passamos muito frio pela falta de um banho quente.
Comemos, deitamos, começamos amassos e posso afirmar que nada melhor do que construir uma intimidade com o parceiro. Nossa primeira noite foi de muita conversas, beijos, amassos, mas eu senti que ele não conseguia, assim, fazer as coisas que ele queria, sabe? No outro dia ele me levou na rodoviária e parte de mim acreditava que teria outras vezes. A outra parte acreditava que ele fugiria pela vergonha e constrangimento, afinal, ele meio que deu uma brochada, né? Não foi homem até o final, como ela diz, né? Aqueles homens que acham que tem que ser homem, né? Tipo, homem também brocha, vamos falar assim. Bom, mas ele, viril e sagaz, não pode demonstrar... Homens acham, né, que tem que ser viril e sagaz, que não pode demonstrar que também precisa se sentir seguro e construir uma química com a parceira. Mas, para a alegria do meu coração, já no ônibus, enquanto eu voltava para minha cidade, ele me mandou uma mensagem. Em um universo raso, que é o Tinder, ele também estava me procurando. Eu e Henry nunca mais nos separamos. Amanhã fazemos 1 ano e 4 meses de muito aprendizado, que é no dia 3 de setembro, tá? E amor e construção e reciprocidade. Respeito opiniões diferentes expostas às dele. A gente soma um na vida do outro. Não somos perfeitos. Eu sinto que sou amada. Ele já quebrou muitas barreiras dentro dele. Hoje meu marido sente e demonstra muito mais. Hoje meu marido sente que seu corpo é suficiente para mim, ao contrário de como era no passado. Eu me sinto suficiente para ele também. Isso importa. Nesses 1 ano e 4 meses, ouvimos tanta coisa ridícula e maldosa espalhada pela ex dele. Ela sempre se vitimiza. Disse que ela terminou com ele por eu estar grávida dele e tê-lo traído, né? Aí perguntam, cadê o bebê? Aí ela fala que eu abortei porque afinal eu só queria ele. Dani, essa mulher inventou cada coisa, já me machucou muito. Mas eu sei a real história, então eu fico quieta. Justo não se justifica. Ele já entrou com o pedido de divórcio desde 1 semana que estávamos juntos. Ela relutou por muito tempo em assinar porque dizia que nós não iríamos durar e ela com compaixão voltaria para ele. Ela viu que ficava feio diante de todas as tentativas do nosso advogado e depois de meses, então, ela resolveu assinar o papel. Precisava assinar 2, assim tá indo a passos de tartaruga. Ela já nos difamou nas redes sociais. Hoje moramos onde eles moravam. Pelos primeiros 7 meses eu sofri, meu orgulho ferido gritou. Eu estava dentro de uma casa que não era minha, com móveis que não eram meus. Mas Deus me disse que ela até podia ter aqui uma casa com ele, mas ela não tinha paz e sabedoria para formar um lar com ele. Eu chorei, gritei, tirei todos os requisitos que houve um ser ingrato naquela casa. Dentro de nós, 1 ano juntos, limpamos o nome dele, o qual estava na lama, por ele fazer todas as vontades dela, né? E graças a Deus nós estamos bem. Somos um casal tranquilo, caseiros, meu marido não tem vícios. A gente prefere comer uma pizza do que ir para uma balada. Compramos uma cama maravilhosa, de alto valor, de qualidade, porque a gente merece. A gente prioriza muito, sabe, a nossa casa, porque a gente gosta de ficar dentro dela. Sabemos disso porque... Ah, tá, peraí. A ex dele, ela tá sempre embaladas, né? E aí ela teve até uns problemas de saúde porque ela fica com muitos homens, se é que vocês me entenderam. Sabemos disso porque uma menina que se envolveu por 8 meses veio até nós e nos contou coisas que ela fala em nosso nome. Debocha de mim pela cortina da sala ser a mesma que tinha quando ela morava aqui, que eu não sou mulher nem para mudar a mobília da casa. Bom, fala um monte de coisa, né? Ex é ex, né, gente? Ex tem sempre lá mesmo que talvez não goste mais do cara, não quisesse estar com o cara, dá um orgulho ferido. Então, né, ela também, sei lá, do jeito dela lá, ela deve sofrer pelo ex dela. Mas vamos lá. Dani, a mãe do Henry não fala mais comigo por decisão minha. Não só a mãe como o pai e o irmão, mas a verdade não me fazem falta.
Todos nos viraram a cara por eu ajudar a minha irmã. Demos teto para ela e para as filhas, pois o meu ex-cunhado doido lá, queria atacá-la. Nesse dia estávamos na casa da minha mãe, que era nessa cidade que eu morava quando eu comecei a me relacionar com ele, no início da história, né? A sorte é que no dia ele resolveu atacar lá a irmã, nós estávamos lá. Meu irmão também estava. Então esse meu ex-cunhado tomou um pau e paramos todos na delegacia. Era um domingo à noite. Foi até engraçado, sabe? Mas coitada da minha irmã. Ela estava vomitando de nervoso. Ficou com o ouvido sangrando. E a amante lá do ex-cunhado dela também estava na delegacia querendo que o cara fosse solto. Depois de todos ouvidos, menos eu, afinal eu disse pro policial que eu nem toquei naquele cara. Ele tentou se justificar, mas não deu outro. E ficou horas algemado, né? Até que a outra lá dele, do ex-cunhado, pagou 3 mil de fiança e foi liberado. Dani, naquela madrugada minha irmã se mudou. Ela estava com muito medo, então ela abandonou a casa, os sonhos, a profissão e veio para minha casa, somente com o essencial, e trouxe as 3 filhas. Quando fomos liberados, descemos e demos de cara com, seria a amante, né? Debruçada sobre um balcão rindo e dando em cima de 2 policiais. No outro dia ela pariu o filho dele. Fez um Insta pro menino e postou o relato do parto. Só tem mentira. Disse que naquele domingo, às 22 horas, o papai estava ao lado dela, em casa, quando começou as contrações. Gente, no domingo, às 22 horas, ele estava preso dentro de uma cela por ter tentado atacar a minha irmã. Então, vai vendo aí as coisas no Instagram, né? Minha irmã e as meninas ficaram aqui em casa um mês até se reestruturarem. Até o apartamento que elas iriam morar ser desocupado pelo antigo inquilino. Buscamos nossa mãe para ajudar nos cuidados com as meninas. Minha casa ficou uma bagunça, muita bagunça, né? É muito frio aqui, muita roupa para lavar, muita gente. Mas eu fechava os olhos e pedia a Deus para me dar paz e conforto. E agradecia pela vida da minha irmã e das minhas sobrinhas estarem ali. Esse embuste, na noite que buscamos nossa mãe, ele nos seguiu na BR e estava um temporal danado. Ele desligou o farol do carro e colou na nossa traseira. Como eu disse, eu fiz minha carteira de motorista, então eu não tenho muita prática. Ainda mais com todos aqueles fatores, clima, nervosismo, pressão, e ele seguindo ela lá. Paramos no posto que tinha na BR e ele mais que depressa foi até o próximo retorno e voltou e foi embora. Chamamos a polícia, explicamos que ele estava seguindo a gente, fazendo pressão no meio da estrada, e viemos para casa escoltada pela PM. Quando chegamos em casa, deu uma crise de ansiedade e pânico na minha irmã, e eu e Henry precisamos levá-la ao hospital. Ela chorava muito, as pernas dela travavam, ela tremia, foi horrível. Eu acredito que por mais que um familiar teu erre contigo, você não deixe de amar e defendê-lo. E isso eu sempre vou fazer com a minha irmã. Esse embuste, ele negou que era ele quando a polícia chamou ele pra como é que fala? Pra dar o depoimento, porque ele tava lá, sei lá, o que ele tava tentando, né, gente? Matar elas de repente na estrada, fazer sofrer um acidente, né? Ele negou que era ele. Bom, aí ela diz, né, que fica sentindo até pela mulher que tá com ele, porque ela vê tudo que ele faz com a ex e imagina, ela continua com esse cara. Então, com certeza, essa mulher pode ser a próxima a passar isso. Dani, para tentar escapar, esse cara trocou de carro. Todas essas coisas estão na justiça. Pensão, ele vive manipulando o valor, quer pagar menos para as filhas, se nega a dar o divórcio, se aproveitou do velório de um familiar dele para dar um celular com rastreador para as filhas, para saber onde elas estavam morando. Nossa, minha irmã sofreu, é muito complicado.
mas eu oro para que uma hora isso tudo se resolva. No dia que ele nos seguiu na BR, estava eu, ela e nossa mãe no carro, e eu dou graças a Deus por ter pedido a Henry para ficar em casa, pois se a família dele já me critica e fala mal da minha família pelo dia da delegacia, que como o cara foi parar na delegacia com ela, todo mundo parou de falar com ela. Imagina nesse dia. Eu acredito que a mãe dele me julgue os meus, porque ela não sabe o que é defender uma irmã. Afinal, ela tem uma irmã que é deficiente, e ela disse que a irmã nunca precisou ser defendida, então talvez ela nunca soube o que era isso. Quando o irmão do Henry morou conosco, eu nunca o tratei de forma ruim, sempre cuidei da alimentação dele, sempre chamei para perto de nós para ver, para estar com a gente no meio. Então o irmão do Henry morou um tempo com eles, né? Quando achei uma carta em cima da cama que dava indícios que o irmão dele tentaria algo contra a própria vida, me desesperei, não julguei, conversei com o irmão dele, tá? Mas para a família do Henry, eu não sou alguém tipo que mereça a defesa deles. Então são vários casos que ela, né, talvez não queira contar aqui, mas que fez com que a família do Henry parasse de falar com ela. Naquele domingo, eles gostariam que ele tivesse virado as costas para mim, para minha família, e ir embora, ao invés de ir lá para, né, que o cunhado lá bateu na irmã dela e o Henry defendeu. Eu já tolerei essa mulher me colocando na parede como um rato enquanto eu estava sozinha na minha casa, me julgando e me comparando à ex-mulher do Henry, me subjugando como interesseira de bens materiais. Dani, meu casamento com ele aconteceu lavando louças por 3 horas seguidas. Minha lua de mel foi queimando peru de borracha que a outra deixou aqui. Porque quando estava tudo bem, ele servia. Quando estava tudo mal, ela gritava para todos que ele precisava usar um pinto, pois ele tinha um pau pequeno. Aí eles falam. Minhas núpcias foi tirando os cabelos vermelhos dela de dentro da nossa casa, desencardindo a casa que ela não cuidava. Eu já fui comparada, criticada. Eu fazia de conta que aquilo não me matava por dentro. Ela sempre esperava estar nós duas para dizer que guardava tudo da outra, que não queria que eles tivessem terminados, que gostava muito da fulana, e a trouxa aqui sempre disponível para o que ela precisasse. Até o momento que julgou minha família, aí foi demais para mim. Eu sofri, eu chorei, excluí todo mundo. Troquei a fechadura do portão da casa, porque até isso a minha sogra tinha, a chave da casa na bolsinha dela. Parei de dar cesta no dia dos pais, no dia das mães, almoço de aniversário. Para isso eu tenho meus pais que sabem me valorizar. Hoje eles não vêm na minha casa. Sim, hoje essa casa é minha. Eu aprendi isso. Eu nunca bati boca, não revidei. Apenas calei e me retirei. A mãe dele me mandou um áudio de 33 minutos. Eu não ouvi nem um segundo, pois eu não sou padre para ficar ouvindo confissão de ninguém. Bom, vou às considerações finais após mais de 12 horas me dedicando a essa história. Sobre minha irmã, hoje ela está trabalhando, vivendo como consegue, no tempo dela. Ela se abre comigo, tem dias que eu sinto ela como um animal ferido que foge de carinho, de tudo. Minha mãe está com ela ajudando. Ela tem 3 filhas, uma de 9 meses, uma de 6 anos, uma de 10 anos. Desejo que minha irmã vença esse processo, se cure e seja feliz. Que ela tenha sempre ciência que toda idade tem prazer e medo. Que quando ela ficar triste, que seja por um dia e não por um ano inteiro. Que nunca falte amor para ela recomeçar a vida dela. Sobre a minha mãe, eu a amo muito e tenho todo o respeito. Oro ai meu Deus. Não sei falar essa palavra. Incessantemente pela vida dela. Hoje ela está desassociada da igreja por ter voltado com meu pai. Mas eu sei que a vida da minha mãe é examinada pelos olhares de Deus e não dos homens. Meu pai, eu amo e desejo que ele ainda melhore com o tempo, cada vez mais seus comportamentos. Meu irmão hoje tem 35 anos, é muito carinhoso,
teve problemas no passado, mas busca ser uma pessoa melhor, isso que importa, ter um casal de filhos e procura ser feliz. Se ele é feliz, não posso dizer. Sobre Henry, hoje eu sei o que é paz, amor e todos os outros sentimentos bons, pois no peito dele eu encontrei minha casa, meu abrigo. Hoje eu sei o que o amor que eu quero para minha vida, o amor que eu mereço, o amor que eu recebo. Eu agradeço imensamente por ser quem ele é, pelo companheirismo, incentivo em vencer meus medos, alcançar meus sonhos. Agradeço pelo passado, cada coisa que levou ao encontro dessa pessoa. Seria um desperdício dessa vida se não fosse para ser vivida com ele. Amo ele de todo o meu corpo e alma. Bom, Dani Beto, fico aqui nessa mega história de vida, né? Sinto que tudo valeu a pena. Um grande beijo para vocês, com muito amor em cada palavra, Alice. A história, ela me fez pensar em tantas coisas, né? E eu tava pensando aqui, the end of the day, como dizem aqui, vocês três acabaram tendo um relacionamento abusivo, né? Sua mãe com seu pai, você e a sua irmã. E eu acho que a única que conseguiu sair 100% disso até hoje foi você. Claro, sua irmã também tá tentando, né? A sua mãe saiu, voltou, não sei hoje como é o relacionamento dela com seu pai, mas talvez vocês tenham aceitado por tanto tempo pelo exemplo que vocês tiveram em casa. Eu sempre falo, gente, vocês sempre vão ser exemplo pro filho de vocês, né? Quanto mais a gente aceitar as coisas que acontecem, mesmo talvez inconscientemente, os nossos filhos, eles vão olhar aquilo e vão pensar assim, minha mãe aceita isso, então talvez por isso acho que você foi a que menos aceitou por tempo, assim, mas talvez por isso a sua irmã tenha aceitado por tanto tempo. E tem algo que eu sempre falo nos vídeos para vocês, né? Como evitar, né, que se tornem piores, né? Chegando até proporções, infelizmente, horríveis, que a gente, não vou nem falar o nome aqui. Saindo fora no primeiro sinal de abuso. A gente vê esses sinais, gente, desde o relacionamento. A gente vê esses sinais desde muito cedo. Mas às vezes você tá tanto querendo uma pessoa, você tá tão querendo que aquilo dê certo. Você falou assim, a minha irmã saiu de casa com o primeiro cara para casar. Então eu não sei se ela faz parte, talvez, daquele grupo de pessoas que eu sempre falo aqui no canal, que saem de casa depois de ver o primeiro, assim, de achar o primeiro. Por quê? Porque quando elas saem de casa, quando elas casam pra sair de casa, normalmente esses relacionamentos são assim. Porque você não faz muito parâmetro ali, você quer sair de casa. Não interessa, você acha que qualquer lugar vai ser melhor que a sua casa. Só que você consegue, acho que 90% das vezes, chegar num lugar que ainda consegue ser pior do que na sua casa, você tá me entendendo? Então, muitas dessas mulheres, elas estão com tanta vontade de sair de casa, elas estão com tanta vontade, não sei, talvez pelo... sei lá, tudo que ela via com seu pai e sua mãe... questão dela, né, não ser a filha biológica, ter descoberto daquela forma, talvez tudo isso tenha mexido com ela e ela deixa chegar até onde chegou para ela realmente tomar, né, uma iniciativa, assim. E eu não digo que é tarde demais, nunca é tarde pra gente sair, tá, gente? Mas sempre as coisas acabam se complicando mais quando chega nesse tipo de... em alguma situação assim, né? Quando a gente deixa o tempo passar muitos anos, você lá atrás fala que o marido olhava para você, que dava em cima de você, que, né? E por algum motivo ou não quer acreditar, ou tipo, mas se eu acreditar, se eu falar que eu acredito que meu marido tá dando em cima da minha irmã, vou ter que mudar toda a minha vida, não é isso que eu quero. Então, muitas acabam fechando os olhos para muita coisa. Bom, você também, né, Alice? Você passou poucas e boas aí com o seu ex, né? Gente, a partir do momento que acaba o respeito, vocês têm que entender isso.
não tem mais como ter um relacionamento. Então não é esperar. Por que eu vou ficar esperando o cara mudar? Ele vai mudar por quê? Né? A partir do momento que a pessoa não tem mais respeito por vocês, não tem essa de ficar tentando. Tentar o quê? O cara não vai mudar o caráter dele. Ele não vai mudar a maneira que ele é. Um cara que não respeita a mulher que está do lado dele, ele é um cara mau caráter. Sim, desculpa. Igual você falou que o seu lá se fazia de anjo na rua, todo mundo gostava. E dentro de casa te tratava mal. Quebrou a sua geladeira. Tipo, poxa, ok, é um bem material, mas sabe, eu tô falando de coisas que a gente sonha em comprar, né? Talvez para você o seu sonho não seja comprar uma geladeira, mas para muitas pessoas é ter uma geladeira nova em casa, ter um fogão novo em casa, ter uma casa arrumada, ter as coisinhas dentro de casa. As pessoas trabalham, batalham para aquilo. Aí vem um psicopata louco, se enfurece e sai quebrando as coisas de dentro de casa. Isso para mim, sério, é um sinal de desrespeito enorme. Enorme. Ah, Dani, ele nunca me bateu, mas quando ele fica nervoso, ele quebra tudo dentro de casa. Para mim é a mesma coisa. É uma violência isso. A gente trabalhar, a gente conseguir nossas coisas para dar o melhor pra gente, pros nossos filhos, né? Até pra esse safado, esse mau caráter aí, que usufrui das coisas. E o cara, ele simplesmente chegar em casa, quer dar uma de machão, gostosão, sei lá o que passa na cabeça desses homens, e vou quebrar a geladeira. Bateu no seu gato, num animalzinho de estimação, sabe? Que é um animal, que a gente tem amor, né? Então, assim, coisas horríveis, coisas cruéis. O cara, assim, já fazia, ele já tinha uma lista de coisas ali inaceitáveis. E eu já falei pra vocês, relacionamento, gente, vocês têm que ter uma lista de coisas inaceitáveis. E não é esperar ele fazer as 10 coisas da lista, não. Fez uma, tchau. Ah, eu sou intolerante. Eu sou. Pra essas coisas, eu sou. Muito intolerante. Tem muitas coisas numa relação que eu não... Um dia eu vou fazer um vídeo, eu acho, com a minha listinha de coisas que eu não tolero numa relação, tá? Então, assim, façam isso também. Bom, a história dela, como eu disse, é grande, né? Eu fui comentando um pouquinho aí pra vocês. Eu espero de coração que a sua irmã consiga reconstruir a vida dela, assim como você conseguiu. Eu não vou nem falar assim, entrar em termos, né, da ex-mulher que difamou o cara, que fez isso, fez aquilo. Porque a gente não sabe ali, né, toda a história, gente, tem dois lados, tá? Com certeza ela deve ter tido também o lado dela ali, na relação dela, que talvez não foi legal pra ela. Mas claro que a gente sabe que tem pessoas que usam, né, de certos abusos aí também para desconstruir a imagem de outra pessoa. Eu não tô falando que o cara também foi 9 anos santo com ela, nunca... A gente também não sabe. Mas que bom que ele te respeita, que bom que ele é bom com você, né? Que bom que é isso aí que vale, né? É uma pessoa que soma na sua vida. Eu acho que relacionamento é isso. Temos que ter pessoas que somam na nossa vida. Pessoas que trazem coisas boas para a nossa vida. Não pessoas que tiram a nossa paz, tiram o pouco que a gente tem, né? Tiram a nossa autoestima, tiram a nossa vontade de estar aqui. Ninguém tem esse direito. Você mesmo falou ali, né, Alice? Você não nasceu agarrado em ninguém. Então, a gente aceita coisas que a gente quer aceitar. Porque a gente não tem que aceitar. Eu não nasci agarrada com ninguém. Meu cordão umbilical foi quebrado, cortado lá atrás, né? Por que eu tenho que aceitar um homem chegando em casa bêbado quebrando minha casa? Por que eu tenho que aceitar um homem me desrespeitando, falando palavras igual esse cara falava pra ele, que ela tava, né, dando para outros caras, que ia pra casa da irmã, que a irmã emprestava a cama pra... Gente, isso é uma falta de respeito sem tamanho.
não é, né? Tem nem o que falar. Mas eu amei a sua história, gostei muito, desejo que você seja muito feliz, que você tenha encontrado aí a sua paz, seu caminho, né? É aquela coisa, gente, que seja felizes enquanto dure. Se tiver que durar para sempre, que dure para sempre, mas que você seja feliz enquanto dure, como todas nós. Eu acho que todas nós, eu digo mais, né, nós homens, mulheres aqui do canal, todos nós estamos sempre em busca da nossa felicidade. Eu acho que isso é válido, tá, gente? A gente tem que ser feliz. A gente não sabe até quando tá aqui. Pode ser hoje, pode ser amanhã, depois, daqui 10 anos, 30 anos, 50 anos, 80 anos. A gente não sabe quanto tempo a gente está por aqui. E eu acho que a vida é uma constante procura da felicidade. A gente quer estar sempre feliz. A gente vai ter momentos difíceis, só que eu acho que os momentos felizes têm que sempre superar aqueles momentos difíceis. E os momentos difíceis que acontecer na nossa vida, eles vão acontecer para nos elevar para um grau maior de aprendizado. Agora, você aceitar que esses momentos fiquem na sua vida quando você não está feliz com o tipo de coisa que está acontecendo, isso aí, gente, é da escolha de vocês. Ninguém tem que ficar com uma pessoa que só te desvaloriza, uma pessoa que só te bota para baixo, uma pessoa que não te dá valor. Então, se dê valor a você, dê valor à sua vida. A gente está aqui, a vida é um presente, a gente está aqui para ser feliz, para conhecer o mundo, para curtir coisas boas, estar perto de pessoas boas, dar o melhor para os nossos filhos. Então seja essa pessoa que seja sempre procurando algo bom para a sua vida e descartando o que não te serve mais. Descartando o que te coloca para baixo. Descarte o que te maltrata. Descarte essas pessoas que não te fazem feliz. Descarte pessoas que só trazem infelicidade. Se você sentir que você está chorando mais do que sorrindo, eu acho que é hora de você rever o que está acontecendo na sua vida. Um beijo para vocês, fiquem com Deus e até o nosso próximo. Tchau!